Olá pessoal, vamos dar início aí ao nosso exemplo. Nesse exemplo básico aqui a gente vai estar vendo o HTML, né? Algumas tags, alguns comandos aí bem simples. E o nosso princípio aqui é montar esse exemplo que vocês estão vendo nesse slide, onde teremos aí várias páginas, são no total 5 páginas, que a gente consegue testar aí os diversos comandos, né? Conseguimos testar os comandos do HTML, na HTML5, né? Para a gente poder ver um exemplo mais completo, tá? Então eu vou colocar depois nesse vídeo, na descrição dele, o arquivo básico para a gente poder fazer esse exemplo. Vocês podem baixar então, né, desse vídeo, ou para quem for nosso aluno aí no ambiente virtual, pode baixar diretamente na pasta da aula específica, tá? Então a ideia é a gente ter um arquivo básico para poder começar a fazer aí o nosso exemplo. Então eu já baixei aqui na minha máquina esse material. Então basicamente vocês vão ter acesso a um arquivo igual esse daqui, ó, site exemplo 1. Então a ideia inicial é vamos descompactar esse arquivo. Então vamos descompactar ele aqui nessa pasta. Basicamente é um exemplo limpo, né? Não tem muita coisa. Podem ver aqui que é um arquivo index que está vazio, tá? Então a gente vai trabalhar com ele aí do zero, né? O que é importante é que nós temos aqui a pasta áudio. A gente vai trabalhar com um pouquinho de áudio hoje. Pasta de imagens, então já tem toda a parte superior, né, do site. A parte de vídeo, né, a gente vai dar um exemplo como é que anexa vídeo, e aqui será a nossa página inicial aí para começar o exemplo, tá? Na ideia final do nosso exemplo seria ficar isso daqui, ó, vou mostrar para vocês. Então isso daqui seria o modelo final, né, do nosso exemplo. Deixa eu abrir para vocês verem aqui. Então a ideia final é essa daqui, ó. Vocês podem ver que tem lá uma parte superior, né? Deixa eu abrir um pouco aqui. Então aqui a ideia, você pode ver que tem aqui o banner, né? A parte de uma imagem, isso aqui em cima, né? Temos aí uma região de navegação com 5 links, um texto qualquer, uma imagem, né? E um rodapé, né? Um footer. Então qual que é a ideia? A gente criar cada uma dessas páginas, né? Se vocês forem perceber, ó, elas possuem a mesma estrutura, né? Ou seja, a parte superior, a navegação, a área de conteúdo e o rodapé. Então, se eu mudar outra página aqui, por exemplo, pegar aqui blog, vejam aqui, ó, de novo, a área de cima é superior, a imagem muda, mas tem uma parte de imagem em cima. Nós temos aqui a navegação novamente, a área de conteúdo, né? E aqui embaixo o rodapé. Então, se eu pego, por exemplo, o contato, então mudo a figura. Então, nós temos aqui a área de, né, a imagem, a área de navegação, a área de conteúdo, né, e o rodapé. Então, quando a gente vai criar o site, né, em HTML, primeiramente aqui, nós não vamos mexer com CSS por enquanto. Primeiro temos que pensar na estrutura do site. Então, como eu falei agora há pouco, nós temos área de cabeçalho, navegação, conteúdo e rodapé. São 4 regiões que nós precisamos criar aqui para definir o site. Então, se a gente faz uma página certinha, basicamente vamos só mudar a área central, que é o conteúdo. Então, o resto fica tudo igual, tá ok? Então, vamos dar início a essa criação. Então, eu peço que vocês abram aí o Visual Studio, né? Já abri aqui o Visual Studio Code. Eu vou começar aqui abrindo a pasta de trabalho, ó, Open Folder. Então, no meu caso aqui, eu vou localizar na minha máquina, né, a pasta onde eu tenho ali os arquivos, né? Deixa eu pegar aqui na minha pasta. Cadê? Aqui. Então, veja aqui, ó, eu tenho aula 3, né? Nesse caso, um exemplo, ó, exemplo site 1, né? Exemplo 1. Vou abrir esta pasta como sendo a pasta de trabalho. Então, quando eu abro isso, se vocês localizarem certinho o arquivo, olha o que acontece aqui, ó. Temos a pasta áudio, descrição, pasta de imagens, pasta de vídeo e o index, né? Então vamos abrir aqui o index para a gente começar o nosso código. Vou até minimizar isso aqui, fica maior a nossa área. Lembrando que a gente está usando o Visual Studio Code, né? Você tem várias ferramentas no mercado. Nessa ferramenta especificamente tem vários atalhos, alguns, vamos dizer aí, auxílios, né, que facilitam o nosso código. Então, por exemplo, vou começar colocando a estrutura padrão do HTML5, né? Então a gente basta colocar aqui, ó, digitar HTML, escolher aqui o HTML5 e dar Enter, né? Então ele já vai alimentar o nosso código com, né, um padrão aqui pra gente, onde em linhas gerais é a codificação de caracteres, né, a compatibilidade com o celular, né, com dispositivos móveis, entre outras telas diferentes, né, e o título do nosso documento, que eu vou chamar de exemplo 1, né, só para começar. Então, pegando o nosso modelo, né, que a gente mostrou agora há pouco, deixa eu abri-lo aqui novamente, só um minuto.
esse modelo aqui, ó. A gente vai começar então criando a área de cabeçalho, navegação, né, pode ser junto as duas áreas, não tem problema. Área de conteúdo vai ser uma seção e um rodapé, tá? Então no HTML5 nós temos aí várias tags, né, ou comandos semânticos, né? Nessa aula vamos dar prioridade em usar comandos semânticos, tá? Então vou começar aqui com a tag header, que vai definir o nosso cabeçalho. Como eu falei agora há pouco, o cabeçalho ele vai ter uma imagem, né, e uma área de navegação. Então é uma forma de você criar esse documento aqui. Então posso criar aqui um IMG, né, de imagem, o SRC que seria a origem, né, que eu vou carregar, qual que é a imagem que eu vou abrir aqui. Aqui eu preciso estipular o caminho inteiro, né, até chegar no arquivo de imagem que eu quero. Então, por exemplo, deixa eu pegar minha pasta fonte aqui. Aqui eu tenho que fazer o que? Estou aqui na index. Eu tenho que acessar essa pasta IMG para poder pegar essa imagem home. Tá? Então, para a gente fazer isso, eu vou estipular. Ó, eu vou acessar a pasta MG barra o nome da figura que eu quero. No meu caso, a figura é a 0, né? Então a home aqui seria a figurinha 0. Então aqui já coloquei a figura, né? Agora, seguindo meu modelo, né, que eu coloquei aqui anteriormente, precisamos fazer a navegação. Então vamos colocar lá a navegação com a tag nav. Então são tags semânticas que dão sentido, né, àquela área. Então nessa área navegação vem a tag nav. E aqui eu vou criar os nossos links, né? Então o link eu crio aqui com href. Vou falar qual que é a referência, né, qual que é o arquivo que eu vou abrir aqui, ó, que é o index.html, certo? E aqui qual que é o texto que aparece para o usuário, que é home. Então, se eu salvar isso aqui e testar, vai aparecer por enquanto essa informação para o usuário, tá? Então, a gente vai testar quando fizer todos os links. Então, vou criar mais um link, ó, href. A ideia agora é criar mais 4 páginas, né? Então, vou chamar assim, ó, pag1.html, uma página nós vamos criar ainda, né? Vamos chamar aqui de, sei lá, pode ser igual ao exemplo, né? O blog, por exemplo. Coloco lá o símbolo pipe, né? Vamos colocar mais uma aqui, ó, pag2, que é de página 2.html. Vamos chamar aqui de vídeo. Vou colocar aqui vídeo. Vou criar mais uma, como eu falei, são 5 no total, né? Mais uma referência, vai ser a página 3, pag3 HTML. Vou chamar aqui de YouTube. E a última, que vai ser a página de contato. Vai ter um formulário, né, para o usuário entrar em contato. É um formulário fictício, mas só para a gente poder treinar os comandos aí. Então, contato. Então, veja que nós criamos aqui, ó, uma área de cabeçalho, né? Dentro dela eu tenho uma imagem, que é o topo do meu site, uma área de navegação com os 4 links, tá certo? Então, como é que eu vou abrir esse arquivo aqui, ó? Eu vou na minha pasta, né, de trabalho, ó. Uma das formas que a gente tem que fazer isso, eu vou clicar aqui, ó, no index 2 vezes e ele vai abrir aqui para mim, então, a página inicial. Vejo que já estou, né, na ideia dessa daqui, ó. Tá? Então, o princípio é esse. Então, a gente criou um cabeçalho com 2 regiões ali de, né, uma imagem e a área de menu. Logicamente os links não estão funcionando porque nós não criamos aí nessas páginas, tá? Então vamos lá. Então aqui no nosso Visual Studio a gente vai continuar a fazer aqui o modelo, né? Então veja, a área de cabeçalho está ok. Vamos criar uma área de seção. A seção eu vou colocar como sendo aí a parte de conteúdo central do site, né? Vou deixar vazia. Nós não alimentamos isso agora. E vou fazer o footer, que é o rodapé. No rodapé vai ser bem básico. Vou colocar aqui o ano atual. E meu nome aqui, por exemplo, mais forte, um strong, que seria uma tag que deixa o texto mais em destaque, né, mais forte. Seria visualmente um negrito, né? Então, sei lá, footer, que é o rodapé, uma informação qualquer que vocês queiram. Salvo o arquivo, né? Você pode ir lá em File, Save. Ou pode apertar aí Ctrl S no seu teclado, que ele vai gravar esse arquivo. Tá? E no navegador é só a gente atualizar a página, que já aparece para mim aqui, ó, o footer. Tá? Então não pense que o footer vai ficar colado na parte inferior do seu navegador. Tá? Isso é possível com CSS. Então aqui no caso ele vai descendo conforme o conteúdo. Então deixa eu voltar com o meu código. Veja, essa estrutura aqui praticamente eu estou seguindo nas 5 páginas, né? De novo, o header, área de conteúdo e o rodapé da minha página.
tá? Então eu só coloquei informações que se repetem nas 5 páginas. Então veja, a imagem se repete, ela é diferente, mas o comando é o mesmo, só vou mudar aqui a numeração. A navegação não muda, são todas iguais, e o footer são todos iguais. O que vai mudar seria só a parte central que eu deixei vazia, tá? Então trabalhando assim, veja, eu já fiz a primeira página. Vou fazer o que? Eu vou agora criar esses demais arquivos, né? O PAG 1, 2, 3 e contato. A forma que eu acho mais simples, depois que a gente criou aqui na primeira página, é a gente, lógico, confirmar que salvamos, dá um Ctrl S. Você vem aqui, ó, File, Save As, vou salvar como, tá? Aqui, basicamente, eu vou gravar com outro nome, né? Que seria, que nós chamamos aqui, ó, deixa eu descer um pouco, essa daqui, ó, PAG1, né, ó, PAG1.html. Cuidado para não escrever o nome errado, senão não vai abrir. Então, PAG1, só colocar página 1, né, que é o nome do arquivo, e dar Enter. Então já salvei mais um. Tá, então já temos dois, né, o index e o PAG1. Vou fazer agora esse daqui, ó, PAG2, que é a página 2. Então, File, Save As, vamos lá. PAG2 e dou Enter. Então já temos essa outra página criada. Vamos fazer essa terceira aqui, ó. Então, de novo, ó, File, Save As, página 3, salvei. E agora essa última aqui, ó, contato. Então, File, Save As, vamos lá, ó, contato. É muito importante a gente confirmar se está tudo certinho esses nomes. Então, você pode fazer o que, ó? Confirma aqui nessa área de arquivos, né? Veja ali, ó, você tem o index, PAG1 está certo com o nome do link. O PAG2 também está correto, o 3 está o mesmo nome e o contato está certinho. Tá? Então o princípio agora é abrirmos aí todas essas páginas. Para a gente fazer isso, basta a gente dar aqui, deixa eu fechar para vocês verem. É só dar um duplo clique, ele vai abrindo um por um, ó. Página 1, página 2, página 3 e contato. A ordem aqui em cima não importa, tá? Desde que a gente abra todas é o que é importante. Então eu vou começar aqui da página index, ó. Na index, a imagem é a 0. Se eu pego o meu modelo aqui, por exemplo, vou pegar aqui meus arquivos, você tem aqui a imagens, então, a imagem 0 da home é 0. A página de blog, lá que eu chamei blog no caso, pode ser a imagem 2. Então vem aqui, ó, nessa página eu vou chamar a 2, certo? Vou dar ali um Ctrl S para salvar. Essa outra aqui pode ser imagem 3, né? A página 2 vai ser imagem 3. Não associe a imagem com o nome da página, que é só um exemplo. Tá? Então salvei página 2. Agora eu vou para outra página que vai ser imagem 3. Então aqui vem imagem 3. Que mais? Acho que eu pulei alguma, deixa eu confirmar aqui, ó. Então imagem 0, ok. Aqui é imagem 2, né? Blog. Vou pegar aqui imagem 3 nesta página, tá certo? Aqui é imagem 4. Então, vamos recapitular aqui, ó. Index, imagem 0. PAG1 ficou imagem 2. PAG2 ficou imagem 3. E PAG3 ficou imagem 4. Certo? E aí o contato, a gente foi ver aqui nas nossas imagens, ó. Contato é a imagem número 1. Tá? Então, vem aqui e coloco o número 1. Então, se a gente fez tudo isso aqui certinho, a ideia é, né, a gente colocar ali, né, salvar todos eles, né? Pode dar um Ctrl S para todos eles, ou vem aqui, ó, File, Save All se estiver ativado, né? Então, se eu alterar alguma coisa aqui, por exemplo, você vê aqui os Files, Save All, salva todos, né? Feito isso, nós vamos testar. Então, você dá um duplo clique no arquivo, já tem o meu aqui aberto, né? Veja aqui, está aberto. Se eu clicar em blog, aparece página blog, vídeo, página 1, aqui a página 2 e aqui o contato. Então, veja que a estrutura do site a gente criou em poucos minutos, né? Porque todas são iguais, né? Agora o que vai mudar? O que vai mudar é o conteúdo de cada página. Então o que nós podemos fazer aqui, ó? Eu vou começar pela index. Então na página index, seguindo o meu modelo, nós temos ali um parágrafo, né? Um título, um parágrafo, ou só, né? Você pode escolher só colocar um parágrafo e uma imagem com uma legenda. Então para colocar um parágrafo eu vou utilizar o comando P. Então, P de parágrafo, tá? Como nós não podemos aqui copiar um texto da internet, qualquer coisa, é só vocês digitar aqui o Lorem, que ele vai trazer um texto em latim, que aí já consegue alimentar a nossa página aí. Como aqui é só um exemplo, não tem problema. Vocês perceberam que criou aqui uma barra de rolagem gigantesca horizontal, né? Para comportar esse texto. O que eu costumo fazer? Clico aqui, ó, em View, vem aqui, ó, Word Wrap, vou quebrar a linha
isso no modo visual só, tá? Podemos então, depois disso, colocar uma imagem. É aconselhável, né, a gente criar com tag semântica. Então vou colocar aqui, ó, tag figure. Ela vai ter uma imagem que é img, aqui não muda esse comando, né? src, que é o source, né? Qual que é o arquivo que eu vou querer abrir. Aqui então eu pego a imagem, seria número 5 nesse caso aqui, né? Que é o do cidadão ali com uma tatuagem. Tá? E aí eu falei que tem que ter uma legenda, então aqui eu coloco o fig caption. Tá? Então seria a legenda para essa imagem aqui. Vou colocar um texto qualquer, tá? Só legenda da imagem. Correto? Então veja, ó, nós já tínhamos o header, né, com os links. A área de seção estava vazia, a gente acrescentou da página inicial já a primeira informação, que era uma imagem e uma legenda, né, e o rodapé que tinha sido feito. Pronto, então a página index está ok. Se eu visualizar aqui, ó, home, tá lá, parágrafo, a figure com a imagem e a legenda, tem uma tabulação aqui para a direita, e o rodapé. Veja que agora o rodapé desceu conforme o conteúdo cresceu. Tá? Agora vamos fazer aqui o blog, né? Então veja, index está ok. A página 1, que seria a página de blog, nós podemos fazer aqui então na seção, ó, tem lá o header, né? Dentro da seção, a gente vai colocar aqui, por exemplo, um artigo. Então uma seção pode ter vários artigos. Imagine que uma seção de economia de um site, por exemplo, vai trazer várias informações de artigos de economia. Então uma forma que a gente tem para entender, né, o que é uma seção, o que é um artigo, por exemplo. Então aqui eu vou colocar um título, um título aí com um H2, né, com um tamanho de fonte razoável, né? Então aqui seria quase que um subtítulo, né? Vamos colocar assim, ó, post 1. Um texto qualquer aqui dentro. Nesse post eu vou colocar então um parágrafo, também vou trazer lá aquele texto em latim, ó, Loren, só a gente apertar Enter que já traz. Dessa vez que ele não está com a quebra de linha, então a ideia é a gente quebrar a linha, né, para poder visualizar, ó, então ele não está padrão. Então vem aqui, deixa eu voltar aqui, Word Wrapping de novo, né? Então ele já quebrou para mim o texto. A gente pode colocar mais de um parágrafo, não tem problema, a gente poderia colocar outro aqui embaixo, né? Mas vamos deixar assim por enquanto. E aí a gente poderia colocar aqui, talvez, deixa eu pensar aqui, uma data. Vou colocar aqui uma tag spam. Vocês vão perceber que o spam não tem formatação nenhuma, né? Ele é bem limpo, uma tag bem limpa. Vou colocar a data aqui, uma data qualquer, né? XX do mês 3, 2020. Vou colocar a data de hoje aqui, 17. Então aqui já criei um primeiro artigo, né, da minha seção aí do blog, por exemplo, né? Vou colocar uma linha divisória que separa as seções, então, ou artigos nesse caso, que seria uma linha horizontal HR. E aí aqui embaixo eu vou colocar um outro artigo. Então de novo, artigo. Como eu falei, aqui são tags básicas, né? A gente poder começar a entender aí, né, acostumar com o uso do HTML. Então, vamos chamar aqui de post 2. Vou colocar aqui o texto novamente em latim. Tá? E aí eu vou salvar esse arquivo, ó, Ctrl S. E vamos lá visualizar no navegador. Eu vou atualizar aqui a página. Olha o que aconteceu. Ó. Post 1, já está lá a data, né, e o texto padrão. A mesma coisa aqui. Vou até colocar mais texto para a gente poder ver aí, um pouco mais de informação interessante. Né? Vou colocar aqui outro parágrafo. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui um parágrafo, mais um, né? Loren Y de novo. Vamos colocar mais um aqui embaixo. Depois do P. Coloca ali o Loren novamente, pronto. Então se a gente atualizar lá agora, vamos ter aí 2 parágrafos em cada um dos nossos posts, tá? Próximo passo é a gente colocar após o artigo mais uma linha divisória, depois do último artigo. Veja que eu estou dentro da seção ainda, que é a área central do meu site. Então aqui a ideia é trabalharmos aí com a tag de vídeo e tag de áudio. Nesse exemplo aqui eu vou colocar uma tag de áudio, tá? Basicamente, se a gente for ver aqui no nosso material, o áudio, né, ele trabalha com a tag áudio, a parte de controles. O padrão que a gente coloca é controls igual a controls. Hoje em dia não é tão obrigatório, mas a gente pode seguir esse modelo se vocês quiserem. E aí, assim, tomar cuidado com o tipo, né, de arquivo de áudio. Então, por padrão, né, evitar incompatibilidade, o que funciona em todos é o MP3. Tá? E algumas variações nós temos aí, a gente deixou na pasta de áudio, né, mas eu vou utilizar o MP3. E para vídeo, já adiantando aqui o slide, ó,
Também para vídeo temos um padrão, né, que roda em todos os navegadores, que é o MP4. Tá? Então, em resumo, áudio MP3, vídeo MP4. Tá? Então, vou voltar aqui na ferramenta. Para colocarmos um áudio, então, MP3, que é um arquivo único, vou colocar aqui a tag áudio, muito simples, né? Não precisa mais de plugin. O próprio comando áudio já consegue carregar e reproduzir, né, aquela informação. Ele é muito parecido com imagem, né? Áudio src, que é o source, né? Aqui que eu vou carregar. Coloca aqui a pasta áudio, barra, como eu falei, teria que ser então alguma coisa de MP3. Vou colocar esse som de derrota aqui, por exemplo. É importante colocarmos sempre os controles, né? Então coloca aqui, ó, controls, para que o usuário possa parar, reproduzir esse áudio quando ele bem entender. Dentro da tag a gente pode colocar assim, por exemplo, ó, seu navegador não entende essa tag, por exemplo. Ou seja, para navegadores antigos esse comando não vai funcionar. Por isso que é do HTML5. Então, são navegadores mais atuais conseguem entender e reproduzir o áudio. Tá? Então, se eu salvo aqui essa informação, vou aqui então testar ele. Então veja aqui, eu vou atualizar a página, né? Pode ver que apareceu aqui embaixo a tag de áudio, né? Vou tocar para vocês ouvirem rapidamente, ver que está funcionando. Então viu que funcionou, né? O que é legal colocar o controle é que o usuário pode ter essa habilidade de cancelar o som, aumentar o volume, essas coisas são interessantes, né, na parte de usabilidade, que às vezes é muito chato o áudio começar a tocar sem que eu tenha, né, permitido isso. Tá? Então é interessante deixar aqui os controles. Então veja o que nós fizemos aqui, ó, recapitulando. A área de header já tinha sido feita, eu acrescentei então na seção o primeiro artigo, né, está aqui dentro, né, primeira parte. Então acrescentei aqui o primeiro artigo, pode ver aqui, ó, tem o título, uma data qualquer que a gente colocou aqui, 2 parágrafos. Na sequência, uma divisória HR, que é uma linha divisória horizontal que vai de ponta a ponta da tela, né, do navegador. Aí colocamos o segundo artigo, outra linha divisória, né, e a tag áudio, né, para reproduzir um som, aí no caso MP3, com os controles ativos. Então na internet vocês vão achar outras características que a gente pode colocar aqui, eu deixo para vocês como sugestão para pesquisar. Tá? Então essa é a página de áudio. Vamos fechar ela, está finalizada, vamos salvar, né? Ctrl S. E vamos para a página de vídeo. Então na página de vídeo, a ideia é colocar um vídeo que vocês tenham na própria pasta do projeto. Como assim? Então se eu pego aqui na minha pasta, ó, vamos prestar atenção aqui um pouquinho. Ó. Nós temos a pasta vídeo, né? Nós temos aí diversos padrões ou formatos de vídeo. Então nesse modelo, a tag vídeo vai carregar, né, nesse exemplo, um vídeo já gravado no nosso servidor, né, ou na nossa pasta de projeto. Tá? Isso não é muito interessante porque você vai acabar ocupando espaço do servidor. É interessante a gente ter sempre isso aí, por exemplo, no YouTube, e depois a gente anexar no nosso site aquele nosso vídeo. Então você elimina, né, a carga do servidor. Vai fazer depois um exemplo sobre isso. Então aqui eu vou carregar o MP4, que é padrão, né, do nosso navegadores como um todo. Então para carregar aqui, vou botar um título, ó. Chamar assim de vídeo, sei lá, interno, vídeo interno. Colocar aqui então, seria a tag vídeo, é igual a tag áudio, né, o src, né, que é o source, coloco lá vídeo, barra, qual que é o vídeo que eu quero, vou pegar um MP4. Se na máquina de vocês não aparecer essa opção que aparece na minha, ó, que lista os arquivos, isso é um plugin que a gente instalou na ferramenta, tá? Então vou colocar MP4. Também aqui é interessante colocar os controles, tá? E você tem outras configurações, né? Autoplay, você tem algumas brincadeiras que a gente pode fazer aqui. Aí é salvar aqui o vídeo. Poderíamos também colocar aqui um edit, né? Uma largura, uma altura, mas eu vou deixar ele padrão para não complicar. Então salvei aqui a nossa sessão, né? Que a gente acabou de alterar com o vídeo. Vamos testar lá, ver como é que isso aí ficou. Então vou clicar aqui, ó, vídeo, veja lá. Tem os controles, né? Pode dar full screen, por aí vai, né? São algumas opções que nós temos. E dá o play. Muito alto, né, o som, hein? Mas aqui é só para mostrar que é possível, né? Reproduzir. Então vídeo interno, já temos aqui o áudio, né? Tá aqui embaixo o áudio, temos aí o vídeo. E aí surge aquele problema que eu falei. Imagine que eu tenha 10 vídeos, com cada um com 50 megas.
Então, se a gente multiplicar, você vai ter um espaço muito grande no servidor que está ocupando, você paga por isso. E os gratuitos geralmente dão limitações. Então, uma opção que nós temos é, no YouTube, você procura lá um vídeo que você queira e você anexa ele na sua página. Então tá aqui, ó, peguei um vídeo qualquer do YouTube. Então peguei um vídeo qualquer do YouTube, tá? Primeiramente veja se o vídeo está ok. Deixa eu tirar aqui o áudio, para não atrapalhar a nossa... Então aqui, ó, quando o vídeo começa, o que a gente pode fazer, né? Deixa eu pausar ele aqui. Clica com o botão direito, em cima do vídeo do YouTube, ó, clica com o botão direito, aparece essa caixinha preta. A tarefa é bem simples, você vem aqui, ó, copiar código de incorporação. Então ele vai criar um código HTML, pode ver que tem um símbolo do HTML aqui, né, das tags, né? Sinal de menor, sinal de maior. E aí você copia esse código. Então de novo, ó, botão direito, copiar código de incorporação. Feito isso, nós vamos na página, né, que é a página 3 do YouTube. Então aqui na página 3, nós vamos colocar aqui um título, H1, colocar aqui vídeo do YouTube, repetindo, ó, botão direito sobre o vídeo, quando aparecer essa caixinha preta, né, com as opções, copiar código de incorporação. Vou lá então na minha página que eu queria colocar essa informação e colo isso daqui, ó. Deixa eu quebrar a linha, né? View, Word Wrap, pronto. Então veja aqui, ó, ele colocou para a gente uma tag chamada iframe, que é uma janela interna, na qual nós temos aqui a largura da janela, né, o tamanho dela no lado horizontal, e no vertical que seria a altura. Tá? E aqui o arquivo que nós queremos abrir, ou o vídeo, né, que nós queremos abrir aí do YouTube. Então eu vou salvar aqui essa minha página. Vamos lá no navegador. Então deixa eu abrir aqui a página do YouTube. Ó. Se o vídeo não tiver direitos autorais ou bloqueado, ele consegue, ó, deixa eu tirar aqui o áudio, está lá tirado já. Ele consegue reproduzir nossa página sem problema nenhum. Às vezes o vídeo tem direitos autorais, vocês não vão conseguir reproduzir, vai ter que escolher outro. Tá? Em alguns casos o vídeo só roda dentro do próprio YouTube. Então nesses momentos vamos precisar escolher outra opção, né? Tem que pegar outro vídeo. O que é interessante é, esse vídeo não está hospedado no nosso servidor e sim no YouTube. Então fica mais leve, né? Você ocupa menos espaço do seu serviço. Então seria uma opção interessante quando nós temos aí vídeos aí um pouco robustos, né? Em outras palavras, grande o arquivo. Tudo bem? E agora então vamos criar aqui a página de contatos. Então nós já temos a home, o blog, imagem, né? O vídeo no caso, né? Vídeo do YouTube e os contatos, ok? Então vamos lá. Vamos abrir aqui a página de contato. Posso fechar isso daqui, né? Página 3, já está ok. Na página de contato, a nossa ideia é fazer um formulário. Então vamos colocar assim, por exemplo, vamos colocar assim, ó, formulário de contato, por exemplo. Então aqui eu vou colocar alguns elementos básicos de formulário. Então, para começar o formulário, eu coloco lá a tag form, de formulário, não é uma coisa muito complicada. E assim, um formulário muito básico, né? No material nós temos aí diversos elementos, aqui eu vou comentar os principais. Então, por exemplo, quero receber o seu nome, né? Um exemplo, posso quebrar aqui linha, coloco lá o comando input de entrada, o tipo da informação que eu vou colocar é tipo texto, porque nome é qualquer texto, né? E o name é uma variável que eu vou criar para mandar para o servidor. Para a gente isso aqui não vai fazer diferença no momento. Vou colocar um nome qualquer aqui. Por quê? Nós não temos o lado servidor, é só o lado cliente. Tá? Quebra aqui uma linha. Tá? Então aqui eu peguei seu nome. Por exemplo, eu poderia falar que esse campo ele é obrigatório. Então coloco lá que ele é requerido. É uma opção que nós temos aí no HTML5. Posso pegar aqui um e-mail da pessoa. Esse BR que quebra a linha, né? Deixa a caixinha aí embaixo. Vou colocar lá o input, type. Como é e-mail, nós temos aí vários tipos, né? Vou colocar aqui o tipo e-mail. O nome do campo, vou chamar aqui de e-mail, bem óbvio. Eu vou falar que ele também é requerido. Tá? Quebro linha também. O que mais posso colocar aqui? O gênero, posso querer saber aí qual que é o seu gênero. Então, gênero, 2 pontos, quebra linha. No campo de gênero eu vou colocar 3 opções. Tá? Então você pode marcar uma ou outra, não pode marcar as 3. Então para esse tipo de campo, ó, eu vou colocar assim, por exemplo, comando input, o tipo aqui nós vamos mudar, vai ser o tipo rádio, de rádio button, né? Algumas linguagens de programação chamam de rádio button.
Aqui ele vai permitir colocar um valor, por exemplo, eu posso colocar G1, que é o gênero 1. O nome desse campo vou colocar de gênero. É interessante colocar o nome do campo conforme a informação que ele guarda, né? E aí na frente eu coloco, por exemplo, por extenso, gênero 1 para o usuário visualizar. Então veja, aqui é uma primeira opção para ele poder escolher, ó, tá? Gênero 1. Eu vou copiar essa informação, né? Ctrl C, Ctrl V, 2 vezes. O que eu vou mudar? Vou mudar o valor do campo 2, ó, que é G2, do terceiro também, ó, G3. O nome obrigatoriamente tem que ser o mesmo, para ele poder permitir marcar só um item, de 3 itens, só marca um. E aqui eu mudo a visualização. Tá? Então aqui eu vou ter 3 campos, rádio button, para o usuário poder escolher um deles. Então vamos ver aqui no nosso navegador, página funcionando. Então nós podemos colocar aqui alguma coisa, aqui a mesma coisa, um e-mail, um nome, aqui lógico tem que ser um e-mail válido, né? A gente colocou qualquer informação aqui, .com.br, sei lá, jr.com.br. E aqui eu posso escolher, ó, um item de vários, certo? Vamos continuar lá. Por exemplo, poderia querer permitir que o usuário escolha mais de um item. Vou colocar aqui, por exemplo, filmes que vocês gostam de assistir, tipos, né, de filmes, sei lá. Vamos colocar aqui o comando input, tipo checkbox. Então no checkbox é uma caixinha que você tem a opção de marcar e desmarcar. Então não é igual o comando rádio, né? Vou chamar aqui de filme 1. O name pode ser o mesmo, vou chamar aqui de filmes, deixar no plural. Coloco lá, por exemplo, terror. Então aqui seria o primeiro filme que o usuário vai ver, né? Que ele pode marcar. Vamos colocar 3 opções, né? Vou copiar isso aqui. Colocar lá o filme 1, filme 2 e filme 3. Aqui eu vou mudar, então vai ser, por exemplo, comédia. E aqui pode ser drama. Nós temos aí 3 filmes. Tá? Então aqui é uma opção que o usuário marca mais de um item. Então se eu salvo aqui e visualizo, ó, deixa eu atualizar a página. É isso que eu estou falando. Ó, você pode marcar as 3. No rádio button só marca uma. No checkbox marca mais de uma e pode inclusive desmarcar. No rádio, depois que você marcou uma opção, você não consegue mais deixar sem. Tá? Isso é só com programação JavaScript, que não é o foco aqui. Tá? E aí vamos colocar agora um campo de mensagem para você enviar uma mensagem para a pessoa. Mensagem. Aqui no campo de mensagem, dentro desse exemplo, é o único comando que está mudando. Ó, text area, um campo de texto. Coloco aqui um name, vou chamar aqui de MSG. E aí ele vai ter o fechamento padrão que é o /textArea. Então o comando dentro que nós vimos aqui é o que está alterando, né? E aí nós precisamos, todo bom formulário tem o que? Precisa ter um botão. Então aqui eu vou colocar um botão, seria então a tag button. O tipo ele vai ser submit, veja que tem vários tipos, né? O button não tem ação nenhuma, o reset vai limpar o formulário e o submit estaria enviando para o servidor. No nosso caso não vai enviar para lugar nenhum porque nós não temos o servidor. E aqui eu coloco o texto, né? Por exemplo, enviar. Então se eu salvar isso aqui, veja que é um formulário pequeno, a gente colocou os comandos principais, né, de input, tipo texto, e-mail, rádio, checkbox, o campo de texto, né, e o enviar. Então se eu atualizar minha página agora, veja, ó, eu tenho aqui o text area, para até aumentar um pouco a caixinha aqui, e o botão de envio. Aqui ele fala, ó, campo obrigatório, vou colocar aqui meu nome, Alcides, por exemplo. E-mail, vou colocar aqui Alcides, por exemplo, um e-mail qualquer aí, né? Gênero, um gênero que você escolher, né? Você escolhe qualquer um deles, uma de várias, né? Filmes, vou pegar aqui os 3, gosto dos 3 filmes, a mensagem qualquer, teste. Então veja que assim que eu clicar em enviar, ele vai limpar o formulário porque estaria enviando para um servidor qualquer. Acompanhe com a gente aqui, quer ver? Ó, enviar, veja que ele atualizou a página, né? E mandou os dados para algum lugar. Na verdade, não foi para lugar nenhum, porque nós não temos um servidor. Volto a frisar isso. Nesse exemplo aqui, a ideia é mais mostrar o visual, como é que a gente cria alguns elementos aí de formulário, tá? Então posso aumentar mais um pouco. Então seria isso basicamente, tá? Então aqui, ó, só recapitulando, deixa eu abrir as demais páginas. Temos a index, né, que é a página de início, na qual a gente colocamos, né, só um parágrafo e uma imagem. Página 2, vimos aqui, ó, artigo, tá, com parágrafos e a tag áudio. Na página 2, a tag vídeo. Página 3,
como anexar vídeo do YouTube e a página de contatos aí para a gente fazer um formulário de envio, né, de algumas informações, mas lembrando que não é real, isso aqui não vai realmente enviar para ninguém, tá? Então nós temos aí um exemplo completo para mostrar os principais comandos do HTML, ok? E aí vem a dúvida, professor, mas ok, e agora, onde é que eu coloco esse arquivo, né? Depois que vocês fizeram, né, e aí testaram o arquivo, quer dizer o que? Eu vou abrir o navegador, está tudo funcionando perfeitamente. Eu posso agora querer colocar isso em um servidor, né? Então qual que é o princípio aqui, ó? No material, né, só um comentário breve aqui, nós temos algumas, vamos dizer, não é uma coisa obrigatória seguir o passo a passo, mas seria uma sugestão, né? Então, por exemplo, primeiro você cria o site, né, de uma forma com ferramentas gratuitas, que nem o nosso, que é o Visual Studio Code. Depois, não que seja essa ordem obrigatória, você pode registrar um domínio. Então, por exemplo, para você registrar um domínio brasileiro, né, .br no caso, eu vou abrir aqui rapidamente. Então, registro.br, posso perguntar aqui, por exemplo, aula do Alcides, aula do alcides.com.br. Vou colocar aqui o www. Vamos ver se está liberado esse domínio aqui, ó. Aula do alcides.com.br. Vou pesquisar aqui, ó. Veja que o domínio não está disponível. Alguém já registrou alguma coisa com esse nome aí, né? Não fui eu, mas ok, vamos mudar aqui então. Vamos colocar aula, ou melhor, só aqui, por exemplo, Alcides Web. Vamos ver se está liberado isso aqui, ó. Pesquisou, está liberado. Então veja, se eu quiser para o meu cliente registrar um domínio para ele, eu falo, ó, cliente, o domínio tem um valor anual de R$40, você paga para o registro.br, né? Vocês podem até cobrar tipo R$10 para você fazer o cadastro para o seu cliente, né? Mas assim, para a questão da aula, né, desse exemplo aqui, né, o exercício, as coisas, a gente não precisa fazer isso, não precisa criar um domínio, tá? Aqui é só um exemplo de que se eu fizer para o cliente, eu vou precisar cobrar isso dele. Que, na verdade, ele paga esse valor para esse órgão aqui que gerencia, né, os registros brasileiros, no caso .br, tá? Você poderia cobrar uma taxa de, vamos dizer assim, do seu serviço de fazer o cadastro, né? Nada muito assim exagerado, uns 10, 20 reais estaria bem pago, porque é uma tarefa muito simples e rápida. E aí a próxima etapa seria contratarmos um servidor de hospedagem, ok? Nesse ponto, né, a gente colocou no material aqui, por exemplo, que nós temos vários tipos de serviços. Então nós temos a hospedagem desde gratuita, né, até, logicamente, a hospedagem que é paga. Assim, meu conselho é, se for um trabalho simples, de teste, você quer só sentir como é que é lá, colocar o arquivo no servidor, vocês podem pegar os gratuitos, né? Tem limitações, mas para questão de exemplo, está de bom tamanho. Se for algo profissional ou para o seu cliente, aí vocês pegariam obrigatoriamente o servidor pago. Tá? Então aqui eu vou sugerir alguns. Ó. Por exemplo, se eu quero um servidor gratuito, eu posso pegar esse aqui, por exemplo, esse 00 Web Host. Então, servidor gratuito, te dá uma limitação, você pode criar ali alguns sites, mas o limite, se eu não me engano, são 10 GB. Então, dependendo do que você faz, é pouca coisa. Tá? Mas assim, não é aconselhável para um trabalho profissional. Se vocês têm um trabalho profissional, quer fazer uma página pessoal de vocês mesmo, né? Ou é um serviço para um cliente, vocês não contratam serviço gratuito. Aí nesse caso a opção é vocês obterem um serviço pago, ok? Então, profissionalmente falando, eu citei aqui alguns, né? Desses 4 aqui em cima, o que eu assim, ó, já tive serviços nele, tudo e é muito bom, seria o Wallhost, excelente servidor, né? Suporte técnico excelente, né? O plano desse também é bom, e o Local Web também é um excelente servidor de hospedagem, tá? Vocês podem perceber que os valores às vezes ficam um pouco mais caro, mas eu garanto que são serviços aí perfeitos para vocês colocarem os trabalhos de vocês profissionalmente, tá? Então, se você tem um cliente, né, vamos imaginar 10 clientes, vocês podem, né, contratar um serviço de hospedagem, por exemplo, Local Web, né, e hospedar todos eles aqui dentro. Então, vocês cobram do cliente o site, né, o valor da criação do site e um valor X qualquer, menos que isso aqui, que ele pode pagar anualmente, né? Então seria uma opção que vocês têm. No nosso caso para a aula, por exemplo, além de vocês terem aqui
essa opção ó, de criar o site gratuito, né, uma hospedagem gratuita. Eu sugiro também esse outro servidor, que é Local Web, inclusive, né, no qual vocês pagam aqui, se não me engano, está R$20 por período de um ano. Você tem essa opção de, se você é estudante, fazer um serviço aí de forma barata, né, de R$20 por ano, para ter um servidor aí robusto. Tá? E aí vocês ganham o nome de vocês aqui, .sitepessoal.com. Tá? Então vocês não podem criar qualquer domínio, tem que ser esse final aqui, sitepessoal.com. É uma sugestão também que é pertinente para quem tiver interesse. Tá, ok? Então, recapitulando, para a questão da aula, tudo, né? Se for fazer teste, uma sugestão são duas: o gratuito ou esse mais baratinho aqui embaixo. Se for profissional, vou começar a fazer site para fora, para vários clientes, sugiro o Wallhost ou o Local Web. Tá? Esses dois também são bons, tá? Mas eu já tive mais experiência com esses dois aqui de baixo. Ok? Então, seria isso. Né? Até uma próxima aula.